No auge da Guerra Fria, enquanto o mundo se dividia entre dois blocos e o céu se tornava um novo campo de batalha, uma corrida silenciosa acontecia acima das nuvens. Os Estados Unidos e a União Soviética competiam não apenas por tecnologia, mas por glória e, mais do que isso, por controle da narrativa. Cada foguete lançado era uma mensagem ao inimigo. Cada sucesso, uma demonstração de poder. Mas por trás das manchetes, existiam fracassos escondidos, voos que nunca foram admitidos e nomes apagados da história. Um deles, segundo registros nunca reconhecidos oficialmente, era o de um homem que subiu ao espaço e nunca voltou. Em 1959, a União Soviética já havia lançado Sputnik, e o mundo assistia fascinado à possibilidade de um novo domínio, o cosmos. No entanto, dentro dos laboratórios e bases militares soviéticas, os testes tripulados começaram muito antes de qualquer anúncio público. O projeto secreto, conhecido informalmente como Programa Cosmonaut Z, buscava provar que um ser humano podia resistir à microgravidade e à reentrada sem que o corpo fosse reduzido a cinzas. Entre os pilotos de testes selecionados, havia um nome que aparece e desaparece nos registros: Ivan Petrovich, 32 anos, experiente em caças MiG, disciplinado, mas com histórico de insubordinação leve, alguém que desafiava regras, mas entregava resultados. Fontes sugerem que ele foi recrutado não pela glória, mas pela necessidade. As cápsulas experimentais precisavam de voluntários, e muitos sabiam que o retorno não era garantido. Em fevereiro de 1961, uma missão classificada como Object K3 foi preparada às pressas. O objetivo era simples no papel: colocar um homem em órbita baixa, testar a estabilidade do sistema de controle e retornar antes do nascer do Sol. O foguete usado era uma versão modificada do R-7 Semiorca, projetado originalmente para carregar ogivas nucleares, um detalhe que, por si só, já indicava o nível de improviso e risco envolvido. Os arquivos mostram que a missão decolou às 4h17 da manhã. O som ecoou pelos desertos do Cazaquistão, mas ninguém fora da base tinha permissão para ouvir. O voo deveria durar 45 minutos. Porém, aos 28 minutos, os sensores indicaram uma falha catastrófica no controle de orientação. A cápsula girou sobre o próprio eixo, os sistemas automáticos falharam, e o contato foi perdido. 3 horas depois, um radar na Hungria captou um sinal anômalo em frequência militar. Eram fragmentos de voz. Um homem respirando com dificuldade. Palavras curtas em russo. Calor, visão turva, controle, perdido. E depois, silêncio. No dia seguinte, a imprensa soviética não mencionou nada. Nenhuma notícia, nenhum boletim. O mundo, porém, recebeu uma mensagem pública semanas depois: Yuri Gagarin seria o primeiro homem no espaço. Mas e a missão anterior? Ela nunca existiu. Décadas mais tarde, documentos encontrados em arquivos italianos revelaram que o sinal interceptado pelos irmãos Giudica Cordiglia, operadores de rádio amadores em Turim, datava exatamente do mesmo dia da suposta falha de ignição relatada nos documentos soviéticos. A gravação era real e perturbadora. Na fita, uma voz masculina tenta manter contato com o solo. O batimento cardíaco acelerado é audível. O homem fala mais alto a cada segundo, até que o áudio termina com uma explosão abafada. A transcrição original, traduzida anos depois, termina com as palavras: "Não deixem que isso seja em vão." Mas o mais assustador veio depois. Em 1963, durante uma missão não tripulada de ressuprimento orbital, uma das estações soviéticas captou um sinal de resposta, um eco de rádio em uma frequência antiga, idêntica à usada na missão Object K3. O protocolo determinava que sinais desconhecidos fossem gravados e arquivados, e foi o que fizeram. Quando o áudio foi reproduzido, os técnicos ouviram algo impossível: um batimento cardíaco humano, fraco, mas ritmado. A explicação oficial: interferência eletromagnética. Mas alguns engenheiros, em entrevistas décadas depois, admitiram que o padrão de onda era muito humano para ser ruído. Relatórios não confirmados afirmam que a cápsula, em vez de reentrar, havia sido lançada em uma órbita mais alta do que o previsto. O motor secundário, ao falhar, alterou o vetor de empuxo, transformando a trajetória em uma espiral instável. Isso teria colocado o veículo em órbita excêntrica de longa duração, o que significa que ele poderia ter permanecido girando em torno da Terra por anos, talvez até hoje. Mas há mais. Em 1979, uma equipe da NASA analisava dados de radar de baixa órbita quando detectou um objeto metálico não identificado com dimensões e assinatura térmica compatíveis com antigas cápsulas Vostok. O artefato foi apelidado informalmente pelos engenheiros de Ghost Object. Os soviéticos negaram qualquer conhecimento.
Anos depois, com a queda da União Soviética, novos arquivos foram desclassificados. Entre eles, uma pasta contendo esboços técnicos de cápsulas experimentais datadas de 1960 e 1961. Um deles trazia uma anotação escrita à mão: reentrada não confirmada. Tripulante, IP status, desconhecido. O mais estranho é que, ao lado do documento, havia uma fotografia, um grupo de engenheiros posando diante de um foguete parcialmente coberto. Todos sorriem, exceto um homem, no canto, com expressão séria. No verso da foto, em caligrafia desbotada: último teste com o verdadeiro pioneiro. Aos poucos, a figura de Ivan Petrovich começou a tomar forma quase mítica. Um homem que existiu, mas foi apagado para que o sucesso da missão seguinte brilhasse. Um corpo que talvez ainda flutue em algum ponto do espaço, orbitando em silêncio, preso dentro de uma cápsula que o tempo transformou em mausoléu. Mas a história não termina aí. Em 1998, uma estação de rádio amadora da República Tcheca relatou captar sinais incomuns em uma frequência de 19,995 MHz, a mesma usada nas antigas transmissões soviéticas. O operador gravou o áudio e o enviou a um laboratório europeu. O resultado do espectrograma revelou modulações harmônicas compatíveis com voz humana. Quando a faixa foi desacelerada digitalmente, surgiu um sussurro em russo. A tradução: estou voltando. Os céticos chamam de coincidência, mas os que estudam o caso acreditam que o eco pode ser o reflexo de transmissões antigas rebatidas pela ionosfera. Outros, mais ousados, dizem que parte do corpo da cápsula poderia conter circuitos automáticos ainda ativos, transmitindo por ressonância quando atingidos por radiação solar, como um coração mecânico que se recusa a parar. E se essa transmissão não fosse apenas interferência? O espaço é um cemitério de metal, mas também uma biblioteca de ecos. Cada sinal, cada fragmento de código, continua viajando pelo vácuo, refletindo entre planetas e poeira cósmica. Talvez, em algum lugar, a cápsula de Ivan Petrovich ainda envie o mesmo pedido que ninguém quis ouvir: não me deixem esquecido. No início dos anos 2000, engenheiros russos confirmaram a existência de 3 missões não registradas entre 1959 e 1961. O destino de 2 é conhecido: explosão no lançamento. A terceira, resultado inconclusivo. É a única que coincide com as coordenadas de Object K3. Agora, imagine isso: um homem, flutuando sozinho há mais de 60 anos, preso dentro de um cilindro de aço e vidro, observando a Terra se afastar até virar um ponto azul. A mente humana não foi feita para o vazio. Estudos mostram que, em simulações de isolamento espacial, a percepção do tempo se distorce após poucas horas. Dias tornam-se semanas. Sem luz solar direta, o corpo entra em colapso. Mas e se, em meio ao caos, restasse consciência por tempo suficiente para entender que ninguém viria resgatar? Essa é a imagem mais perturbadora de todas. O astronauta fantasma pode nunca ter sido oficialmente reconhecido, mas talvez ele tenha sido o primeiro a ver o espaço como ele realmente é, um espelho frio do esquecimento humano. Talvez o maior erro não tenha sido técnico, mas moral, o de apagar um homem para preservar uma vitória. O mais inquietante: em 2022, telescópios de rastreamento civil captaram um objeto em órbita alta com assinatura metálica enferrujada, de 2,3 metros, idêntica a uma cápsula Vostok. E o mais estranho: o objeto emitiu breves reflexos de luz, regulares, como se algo dentro dele ainda girasse lentamente. Alguns chamaram de coincidência. Outros, de lembrança. E se cada brilho for um pedido de ajuda? No final, talvez o espaço nunca esqueça o que a Terra tenta apagar. Olho, balão de fala. E agora, eu te pergunto: você acredita que Ivan Petrovich realmente existiu? Ou ele é apenas o eco de um segredo que nunca deveria ter sido contado? Deixe seu comentário. Diga o que você acha que realmente aconteceu. Curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho, porque no espaço secreto, nem tudo que é apagado deixa de existir.